Hoje nós vamos ministrar a sequência do que nós estamos falando aqui nesse púlpito, porque desde a virada do ano nós falamos sobre o tema do ano, que é o ano da bênção. Na virada do ano nós falamos aqui sobre a bênção, explicamos o que é a bênção do Senhor, de forma, claro, resumida, porque dá para falar o ano inteiro o que é, definir, mas preste atenção. Depois nós falamos no culto da família sobre famílias abençoadas. São aquelas que creem, sobretudo, que bênção enriquece, que bênção permanece, que bênção não pode ser substituída. Então nós falamos no primeiro momento de receber a bênção, amém? Quantos recebem a bênção do Senhor aí? Então nós falamos nesse primeiro momento de recebermos a bênção. E como eu já expliquei, não há nada de errado nisso. Ninguém se torna menos espiritual, menos adoradores por receber a bênção. Aliás, aquele que não apropria-se da bênção não está usando fé, não está andando por fé. Mas veja que essa é a primeira parte da bênção. A segunda parte da bênção é o que nós vamos falar hoje. Então, uma vez que nós recebemos a bênção, uma vez que nós nos apropriamos da bênção, uma vez que nós entendemos o que é a bênção, que é aquela que enriquece, que Deus não acrescenta com ela nenhuma dor, nenhum desgosto, então agora nós precisamos entender o que fazer com ela. Vamos entender que não é bênção só para nós mesmos, mas existe algo muito importante que vai além dessa compreensão, embora seja importante também, porque ninguém pode dar o que não tem. Então, se você não se vê como uma pessoa abençoada, se você não se apropriou das bênçãos de Deus, dificilmente você vai conseguir ser uma bênção na vida de outro, porque há um bloqueio. Não, eu não recebo. Por quê? Não, porque eu adoro o Senhor pelo que Ele é, não pelo que Ele tem. Para com isso, gente. Eu estou falando isso aqui e tem gente repetindo isso ainda. Você adora pelo que Ele é, pelo que Ele tem, pelo que Ele faz. Aliás, nós adoramos pelo que Ele é, são os atributos morais de Deus, na medida em que nós experimentamos o que Ele faz, que são os seus atos graciosos. Já expliquei isso. Então fique tranquilo, receba a bênção. Ah, pastor, mas eu não mereço. Então aí que é graça mesmo. Graça é o favor que imerecido. Então toma pela fé, porque quem merece é Jesus, mas Jesus quis nos dar. Se nós cremos, então se apropria. Agora, dificilmente alguém vai ser uma bênção, vai abençoar alguém quando tem o espírito e a cultura de escassez. Eu não tenho, eu não sou, eu não posso. Aí fica aquela falsa aparência piedosa. Isso não leva a lugar nenhum. Então nós precisamos, por isso que eu falei na virada e no culto domingo retrasado. Bom que o pastor Rodrigo ainda enfatizou também no último domingo, falando sobre a bênção que estava sobre Jacó, lá no Val de Jaboque, a transformação que ocorreu ali. Mas preste atenção, nós precisamos entender então que isto é algo que está em nós. Amém? Diga, a bênção do Senhor está em mim. Diga assim, eu tenho a força, eu tenho a bênção, aleluia, porque a bênção nos enriquece, ela nos empodera. Empodera o que, pastor? A ser uma bênção. Quem não é uma bênção ou não tem uma bênção, vai ser uma bênção? Vai dar bênção? Nós não podemos dar o que não temos, não recebemos. Então ela te empoderou. Eu quero ler só um trecho da carta pastoral que eu escrevi para você, igreja. Então, se você não recebeu a carta, também procura o seu líder de célula urgente. Fala, gente, que carta que é essa? Nós enviamos para todos por meio digital, por meio das células, para que todas as ovelhas da Igreja Batista do Amor pudessem ter acesso a uma palavra profética que vai ecoar durante todo 2023. O trecho que eu quero destacar é esse. Neste novo ano, cada vez mais nos posicionaremos debaixo da graça de Cristo, onde as bênçãos são extraordinariamente abundantes. Lançaremos fora toda a justiça própria que nos limita a vivermos uma vida escassa, decepcionante e exaustiva. Viveremos como nunca a justiça que procede da
fé, diga justiça que procede da fé. Só um parêntese, só existe dois tipos de justiça, a justiça própria e a justiça que procede da fé. Justiça própria é o que eu acho que eu sou bom para fazer, então sempre vai ser limitado, escasso e decepcionante. E a justiça que procede da fé é aquela que Jesus pode fazer, vai ser sempre limitado, amém? Você quer viver na justiça própria ou justiça que procede da fé? Amém, querido? É o que a Bíblia diz. Eu não estou induzindo ninguém a nada, eu só estou trazendo uma reflexão. Viveremos como nunca a justiça que procede da fé, onde não há limite para experimentarmos as bênçãos de Deus, espirituais, emocionais e materiais. Amém? Quantos são abençoados? Você será abençoado espiritualmente, emocionalmente e materialmente para o louvor da glória de Deus. Olha, tem uns crentes aqui nessa igreja hoje, deixa eu falar novamente. Você será abençoado por meio da justiça que procede da fé, onde não há limite para você experimentar as bênçãos de Deus, espirituais, emocionais e materiais. Amém. Eu sabia que tinha mais crente aqui nessa manhã. Entretanto, a chamada profética não se baseia somente em recebermos, agora sim, é o que nós vamos falar hoje. Entretanto, a chamada profética não se baseia somente em recebermos uma bênção, senão de sermos também uma bênção. Então não se restringe, não se baseia somente em recebermos uma bênção, senão de sermos também uma bênção. Sim, Cristo nos resgatou da maldição da lei, quando na cruz se fez maldito em nosso lugar, para que a bênção de Abraão chegasse até nós. Agora, não apenas temos a bênção de Abraão, como também devemos ser uma bênção, como o pai da fé foi chamado a ser. Você está entendendo isso? Eu vou ler novamente, fica ligado. Fala para o seu irmão assim, fica ligado. Ouça bem, agora, não apenas temos a bênção de Abraão, como também devemos ser uma bênção, como o pai da fé foi chamado a ser. Amém? Então agora que nós estamos nos apropriando pela fé, pela justiça que procede da fé no que Jesus fez, não é no que eu faço, na minha performance, mas no que Jesus fez na cruz, eu me aproprio e agora eu não apenas tenho a bênção de Abraão, mas agora eu posso ser uma bênção como Abraão foi também, como ele foi chamado a ser. Quem está comigo aqui pode dizer amém? Então essa é a mensagem de hoje. Ser uma bênção. Amém? Ser uma bênção. E finalmente aqui nesse texto, ou parte do texto, seremos levantados como abençoadores extravagantes. Você já foi abençoador, eu tenho certeza, mas às vezes você deu numa medida. Prepare-se para ser um abençoador extravagante. Extravagante. Você vai fazer coisas que você nunca tinha feito antes. Eu nunca tinha dado um carro de oferta. Um dia Deus me tomou num mover extravagante. Eu falei, está aqui meu carro para o Senhor. Eu entreguei. Um dia eu nunca tinha dado baixo na polícia, até porque é meu trabalho, 18 anos. Aí Deus falou assim, eu quero agora, então toma aqui, 18 anos. Então Deus vai te levar, não que você tem que dar baixo do seu trabalho, não que você tem que dar um carro. Eu estou falando, prepare-se para algo extravagante que você nunca fez. Quem está aqui comigo pode dizer amém? Ah, pastor, mas eu quero é receber. Querido, você esqueceu que nós demos aqui, Atos 20, 35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Prepare-se para ser mais feliz, porque você recebendo, você é feliz. Quando você doa, você é mais feliz ainda. Quem está comigo aqui pode dar um glória a Deus? Quem está entendendo com a cognição? Agora, quem está tendo a revelação com o coração, no Espírito? Amém, Jesus? Então isso é muito forte, porque esse é o mover que move a igreja e faz com que a igreja seja relevante onde é que ela esteja. Por quê? Você não vai fazer, ou você não vai ser levantado como um abençoador extravagante, generoso, liberal e amoroso só com os de dentro, mas também com os de fora. E isso que vai impactar as pessoas lá fora. Porque às vezes você, sabe,
abençoar aquele que te abençoa, beijar aquele que te beija, nem emprestar aquele que te empresta. É mais tranquilo. Jesus falou: se você cumprimenta só aquele que te cumprimenta, se você ama só aquele que te ama, as pessoas lá no mundo fazem isso. Então não precisa nascer de novo para fazer isso. Quem está entendendo? Precisa nascer de novo para alguém responder: ah, você me deu, agora eu te dou também. Precisa nascer de novo para fazer isso? Agora dá para aquele que não talvez mereça tanto, para aquele que não seja talvez a persona mais grata que você tenha na sua lista de contatos. Então prepare-se para ser um abençoador extravagante, porque assim Jesus fez. Ele foi um abençoador extravagante. Ele deu a vida por aqueles que não mereciam. Nós, pecadores, fez algo extravagante. Deu certo ou não? Olha nós aqui. Não éramos amáveis, agora nos tornamos amáveis. É assim que acontece. Só que isso aqui é uma cultura tão dominante no receber, no ter, que é uma chave que... a chave até quebra, mas não vira às vezes. Mas pelo poder do Espírito Santo, essa chave vai girar em nome de Jesus. Vamos lá, terminar aqui a carta, porque é só a carta ainda. Seremos levantados como abençoadores extravagantes, generosos, liberais e amorosos sobre a nossa casa, família e parentela. Seremos elevados ousadamente com benevolência em nosso trabalho, sobre os nossos pares, senhores e subordinados. Seremos alçados ou levantados intrepidamente em favor de todos, especialmente dos irmãos da fé e da igreja do Senhor. E finalmente, seremos erguidos com poderosa unção para levarmos a bênção de Abraão àqueles que ainda não a receberam. Alguém quer ser essa bênção aí na vida dos outros? Aleluia. Amém, Jesus? Então a mensagem de hoje é ser uma bênção, ou seja uma bênção. Abra comigo a sua Bíblia em Gênesis, capítulo 12. Eu tenho dificuldade de dar testemunho pessoal, mas eu tive que dar aqui só para exemplificar, viu? Eu não acho que eu sou mais espiritual do que você porque eu fiz o que eu fiz. Eu só quero exemplificar. E eu não me considero assim. Algumas pessoas falam assim: nossa, pastor, que renúncia. Aí às vezes o ego do homem fica assim: nossa, que renúncia que eu fiz, hein? Nossa, 18 anos de oficial da Polícia Militar. Aí o homem quer, né? Só que aí quando eu olho para a cruz, eu falo assim: que eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Quem está entendendo aí? Então eu só estou dando um exemplo. E toda a glória, toda a honra é o Senhor. Ele que me chamou, Ele que é o culpado disso, de eu ter saído, abandonado a carreira de 18 anos de oficial. Amém. Glória a Deus por isso. Mas hoje eu vou te falar. Se eu era alegre na polícia, se eu era feliz na polícia, eu sou mais bem-aventurado agora fazendo o que eu estou fazendo aqui no púlpito nessa manhã. Eu estou no centro da vontade de Deus. Sabe, igual a luva que encaixa assim? E eu amava a polícia, amo. Eu amo a polícia gloriosa, mas sabe o que é uma luva que encaixa assim? Hoje eu estou aqui, uma luva encaixada certinho na mão. Estou no centro da vontade de Deus. Então eu estou realizado, pleno, mais que feliz. Quem está entendendo isso? É só isso que eu quero falar, não é nada de... Amém, Jesus? Glória a Deus por isso, né? Quem achou aí o texto de Gênesis 12, nós vamos ver os 3 primeiros versos que dizem assim: o Senhor disse a Abrão, porque até então ele chamava Abrão, depois que mudou o nome: sai da tua terra, ou da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar. Em você serão benditas
todas as famílias da terra. Querido, esse texto é tremendo. Eu tenho que ler novamente, porque ele é poderoso. Ele tem que entrar como aquele míssil teleguiado, Tomahawk, no seu coração, assim, ó. O Senhor disse a Abrão: sai da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e o engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção, diga, seja uma bênção. Então o nome vai ser esse aqui, que eu falei, ser uma bênção, não, vai ser esse aqui, ó, literalmente, seja uma bênção. Tá bom? Seja uma bênção. Isso, vamos lá? 1, 2, 3. Seja uma bênção. Isso aí você falou para mim, né? Agora fala para o seu irmão aí do lado. Fala assim, seja uma bênção. Agora uma pergunta para você. Não precisa olhar para o seu irmão, não. Responde para si mesmo. Ele pode ser uma bênção? Se ele recebeu, se ele tomou por fé, se ele está na justiça que procede da fé, ele não só pode como deve. Verso 3, abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Então, queridos, esta foi a chamada de Abraão. Abraão foi chamado por Deus quando, nesse momento, o Senhor mesmo faz uma promessa de fazer dele uma grande nação. Por quê? Porque ele não era uma grande nação. Aliás, ele era um homem de 75 anos, sua esposa estéril, não tinha filhos. Como um homem de 75 anos, com a esposa estéril, pode ser um pai de multidões? Humanamente falando, improvável, impossível. Mas Deus faz a promessa de fazer dele uma grande nação. Por isso o nome dele foi trocado de Abrão, que é pai exaltado, se eu não me engano, para Abraão, que é o pai de muita gente, pai de multidões. Amém? Seu nome está sendo trocado também, viu, querido? Em nome de Jesus. Então, veja que quando Deus chama Abraão, e essa foi a chamada de Abraão, quando o Senhor então faz essa promessa de fazer dele uma grande nação e abençoá-lo, mas também Deus quis que ele fosse uma bênção. Então, quando o Senhor fez uma promessa de fazer dele uma grande nação, abençoá-lo, e também que ele fosse uma bênção. Ele fosse uma bênção. Quando nós lemos algumas versões do texto bíblico, nós confirmamos que o sentido sempre é o mesmo. Independentemente da versão que você usar, você vai ver que o sentido sempre é o mesmo. Deus começava a agir nele, Abraão, e através dele, Abraão. É o que Deus quer fazer na sua e na minha vida. Deus não quer agir apenas em nós, mas Deus quer agir através de nós. Amém, Jesus? Quem está vivo aí? Quem está ligado? Então, diga assim, Deus deseja agir em mim, mas também através de mim. Amém, Jesus? Então eu quero ministrar nesta manhã em duas perspectivas. Duas perspectivas. Primeiro, por meio de você. Por meio de você. Porque na verdade, Deus já te abençoou. E nós estamos agora transicionando. Uma vez que eu recebi a bênção, agora Deus quer fazer chegar essa bênção na vida de outros. Então Deus quer agir por meio de nós. De nós. Por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Na nova tradução, na linguagem de hoje, o verso 3, na parte B, está escrito: por meio de você, eu abençoarei todos os povos do mundo. Ou seja, se era por meio ou por intermédio dele, logo ele deveria o quê? Se movimentar, porque se ele ficasse aterrado, estático, ali na cidade de Ur dos Caldeus, que era na região chamada Caldeia ou Mesopotâmia, essa bênção não seria movimentada. Então Deus chama
E fala, agora por seu intermédio, ou seja, você precisa se movimentar para que outros também recebam esta bênção. E eu quero te falar nessa manhã, já antecipando algumas coisas que nós vamos falar adiante, que você precisa se mover, você precisa se movimentar. E quando nós falamos se mover e se movimentar, não é apenas fisicamente, embora muitas vezes nós nos movemos fisicamente para alcançarmos pessoas, mas o mover de sair da zona de conforto. É movimentar e sair de uma zona, de um ambiente que é confortável e normalmente gosta de segurar pessoas que gostam de ficar confortavelmente. Então, assim, eu costumo dizer, né, que os bancos da igreja são confortáveis, mas ele não pode ser tão confortável a ponto de não me fazer me mover para fora da igreja, ser eclésia, chamado para fora, e alcançar pessoas que ainda não conhecem o que eu conheço, não têm o que eu tenho, e não receberam o que eu recebi. Então veja que quando Deus estabelece por meio de você, Abraão, Ele está falando, se mova. Quantos aqui querem se mover pela fé? Quantos aqui desejam se mover pela fé? Então, querido, isso já está em você, basta dar passos em direção àquilo que Deus está revelando e mostrando. Se era através dele, logo ele deveria obedecer. A palavra de Deus veio a Abraão e disse, sai da tua terra. Deus deu um imperativo, Deus deu uma ordem, Deus não deu uma faculdade, Deus não deu uma opção, Deus não falou, marque a alternativa que melhor lhe convém. Não, Deus falou, sai da tua terra, sai da sua terra, sai do meio da sua parentela, sai da zona de conforto. Provavelmente Abraão era de uma família próspera. Os historiadores vão dizer que Ur dos Caldeus era uma cidade cosmopolita da época, uma cidade promissora, mas era uma cidade também que não tinha ninguém que adorava o Deus verdadeiro, e Abraão foi chamado a adorar o Deus verdadeiro, e passou a ser pai dos crentes, pai daqueles que creem. Quantos creem aqui nessa manhã? Mas ele teve que obedecer, diga, obedecer. Então Deus está falando, faz, você faz, querido. Deus já está falando ao coração de muitos aqui, que estão na zona de conforto, ou na cadeira institucional da igreja, e ainda não está em ministério. Se você está aqui numa cadeira dessa, confortável, institucional, e você não está em um ministério, o que é ministério? Serviço. A palavra ministério significa serviço. E ministro, aquele que serve. Então, se você está aqui nessa cadeira confortável, um ambiente climatizado, ok, mas você precisa obedecer à voz de Deus, e Deus está te chamando a servir, porque você já recebeu a bênção, agora Deus quer que você seja uma bênção. Esse culto só está acontecendo por quê? Porque tem pessoas trabalhando, tem pessoas servindo. Então nós precisamos entender que não é poucos fazendo muito e muitos fazendo nada, não, é todos fazendo muita coisa para o reino de Deus, para o louvor da glória de Deus. Por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Talvez você está aí e fala assim, eu sou o menor da casa do meu pai. É esse que Deus gosta de usar. Porque Deus, Ele nos chamou muitos poderosos, muitos sábios, muitos de grande estirpe. Deus chama os que não são para confundir os que são. No RH de Deus nós temos chance. Que bom, né, que Ele chama os improváveis. Tem algum improvável como eu aqui nessa manhã? Querido, eu sou um improvável, estou pregando aqui porque Deus me chamou. Então tem chance para você, se teve comigo, tem para você também, querido. Mas o que você tem que fazer? Diga assim, obedecer. Porque eu não tenho dúvida de que esse tempo todo que você está aqui, ouvindo a palavra de Deus, Deus já falou com você o que você deve fazer. Deus já falou o que você deve fazer. Deus está falando assim, ó, ei, eu vou usar o nome João. Quem é João, não se sinta, o irmão João, não se sinta, é porque é um dos mais nomes comuns. E por sinal lindo, né, o significado, né? O Senhor é cheio de graça.
Olha que nome lindo, João. O próximo filho pode ser João. Ué, tecnicamente pode acontecer. Nem ela é ligada, nem eu também. Mulher não é ligada, né? Mas é outra coisa lá. João. Tem que fazer uns negócios desses para o povo ficar desperto, né? Aleluia. Então, o João, ele está ouvindo assim: João, sou eu mesmo, o papai. Põe uma voz aí, Jorge, aquela voz assim, põe aí. Sabe aquela voz de muitas águas, com eco? João. João. Então, fala seu nome agora aí, filho. Fala. Ele escreveu seu nome na palma da mão dele. Ele falou: eu não me esqueço. Ele não te esquece, filho. Você pode até se esquecer dele, ele não esquece de você, não. Então, hoje ele está falando de novo: João, levanta dessa cadeira, João, e vai ali dar um nome para ser diácono, dá um nome para ser consolidador, dá um nome para ser ministro da comunicação, dá um nome para o louvor. Não, louvor tem que fazer teste antes, viu? Louvor tem que fazer teste, que é mais. Dá o nome. Aí faz igual o parente da Ana, né? Renata Aragão, porque ela é Ana Cláudia Aragão, né? É o Didi. Kuma? Sou eu, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas é o seu Deus também, é o papai que está falando. Mas você mesmo, vai nessa tua força, ó homem valente, porque eu já te abençoei. Agora seja uma bênção. Quem está entendendo isso? Vai ter desculpa para não fazer? Demais, mas quem é bom para dar desculpa não é bom para outra coisa. Eu podia ter desculpa. Assim, com todo respeito, eu não fui no culto domingo. Por quê? Porque eu fiquei cuidando da minha família. Querido, traga a sua família para a igreja. Eu podia também estar lá cuidando da Esther, do Samuel. Pastor, mas você é integral. Querido, fala para os das antigas aí, o que eu fazia quando eu não era integral? Eu não mudei. Aliás, eu mudei. Eu tô assim, eu não sei onde desliga a tomada, porque antes eu plugava e desligava. Tinha um certo tempo, porque eu era voluntário. Voluntário é bom, tem um certo tempo. Não é bênção, não é que é bênção, não estou falando mal dos. A igreja é 99% de voluntários, mas o voluntário normalmente tem, né, porque ele tem o trabalho dele e tal. E quando eu estava na polícia, eu tinha meu trabalho também, eu não fazia a obra como eu faço agora, no tempo de serviço. Mas o que eu fazia então? Não foi poucas vezes que eu vinha de roupa de pastor. Antigamente eu usava terno, né? Terno, gravata. A gente achava que era bonito assim usar terno. Não tem nada contra não, eu acho bonito, mas eram uns ternos assim, igual aqueles bonecão de Olinda, sabe? Não era nem slim. Hoje não, você põe um slim e fica mais bonito, né? Aí vinha e pregava. Aí acabava de pregar e cadê o pastor? Uai, cadê? Aí de repente, lá ele. Eu saía de um banheiro assim de polícia, de fardado de polícia. Ué, pastor, onde o senhor vai? Ué, vou virar a noite trabalhando. Eu saía do culto, quando você sai e vai comer um pastel, eu saía do culto e ia para uma viatura trabalhar a noite inteira. Então o que eu falo hoje aqui no púlpito não é porque eu sou integral, é porque eu já fazia antes quando eu era voluntário como você. Então, desculpa a gente tem para dar, motivo a gente tem. Só que quando a gente sabe o que Deus fez com a gente, da onde que Ele nos tirou,
Meu Deus, da onde que Deus me tirou? O que Deus fez comigo? Não tem como. Sabe, eu tenho que ser muito incoerente, eu tenho que ser muito insensível para saber o que Deus fez comigo. Deus me lavou, Deus me batizou, Deus me transformou. Deus fez tudo na minha vida, me deu uma família, me deu saúde, me deu, sabe, tudo. O que eu estou fazendo, meu Deus? Deus já me abençoou, Ele já me fez ser uma bênção. O que eu estou fazendo com essa bênção? E às vezes acontecia o contrário. Eu já falei aqui, né? Entrava as indumentárias pastorais das antigas e saía de policial para trabalhar a noite inteira. Mas às vezes acontecia o contrário. Eu trabalhava o dia inteiro e o culto era de noite. Aí eis que chegava lá o homem fardado para pregar. Não deu tempo de trocar a vestimenta. Vou pregar fardado mesmo. Aí o povo ficava olhando assim. O bom era na hora do apelo. Alguém quer aceitar Jesus aí? Todo mundo levantava a mão, velho. Todo mundo aceitava Jesus, era uma maravilha. Gente do céu, fala para o irmão assim, entra para a igreja. Quem está ouvindo o seu nome ser chamado aí? Tem alguém que está ouvindo a voz assim por detrás? João. Ele está te chamando. Para quê? Para você ser uma bênção. Amém? Eu acho que essa mensagem vai continuar semana que vem. Amém? Pode ser? Então, eu falei em duas perspectivas desse texto de Gênesis 12, 1 a 3. Primeiro, por meio de você. Diga novamente, por meio de você. Então, por meio de Abraão, Deus queria fazer algo. Então Deus abençoou Abraão, mas fez dele o quê? Fez ser ele pai de muitos. Mas também fez ele ser uma bênção para todos os povos do mundo. Então, ele precisou obedecer, sair da terra, da zona de conforto. Então, eu podia falar tantas coisas que nos traz zona de conforto, mas você coloca na sua caixinha e vê o que é a sua zona de conforto. Deus vai falar com você, porque às vezes eu vou dar um exemplo meu. Eu tenho minha zona de conforto, você acha que eu não tenho? Tenho. Mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para a graça, quando eu olho tanto que Deus me amou, eu falo assim, não. Amém? Agora preste atenção, Abraão precisou também ter o quê? Esperança. Porque se Deus ia agir por meio dele, ele teve que obedecer, mas ele também teve que ter esperança. Por quê? Porque sem esperança ninguém move um côvado. Ele não se move um côvado. Um côvado é meio metro, mais ou menos, 44 centímetros. Quem não tem esperança que vai acontecer algo bom, não se move. Então eu preciso obedecer, mas eu preciso ter convicção de fé que algo bom vai acontecer. E melhor do que esse status. Mas o melhor não é o melhor da minha perspectiva humana, porque a melhor para mim é a minha zona de conforto, é o meu dinheiro no bolso, é várias coisas que o homem natural cogita. O melhor é o que Deus tem para mim. É a bênção que enriquece, é a bênção que permanece, é a bênção que não pode ser substituída. Então, para eu me mover, eu preciso obedecer, mas preciso, ter esperança. Pessoas que não se movem porque não têm esperança. Ela só tem esperança naquilo que está nas mãos dela. Aí eu acredito, aí eu estou vendo. Só que isso é frágil, quebra, acaba, perece, passa. Mas o que está na mão de Deus permanece. A gente tem esperança não é no que está na nossa mão. Porque se o homem tivesse esperança só naquilo que está na mão dele, ele vai ser o mais infeliz. Mas naquilo que está na mão de Deus. Martin Luther King Jr., pastor batista, prêmio Nobel, um homem que foi influente, ele disse certa vez, tive muitas coisas em minhas mãos e as perdi, mas tudo que eu coloquei nas mãos de Deus ainda possuo. Esperança é tirar da nossa mão e pôr na mão de Deus. A esperança de Abraão saiu de Ur dos Caldeus, uma cidade promissora, dinheiro, fama, talvez algumas coisas que ele tivesse ali, mas para ir em direção
aquilo que Deus estava mostrando. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã, para levar consigo uma promessa durante 25 anos até que ela nascesse. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. Gênesis 21, 5. Quando ele saiu da terra dele, ele tinha 75 anos. A promessa é: vou te fazer um pai de multidão. Você vai gerar, vai ter filho. Amém? Quem quer gerar para o Senhor aí? Então, mas Abraão recebeu com 75. Sabe quando a promessa chegou? 25 anos depois. O que sustenta um homem? Não é só a obediência, é a esperança também. Então diga assim: eu sou obediente, e o meu coração está cheio de esperança. Então você vai esperar o quanto for necessário, até a sua bênção se materializar. E você não vai trocar essa bênção, não vai renunciar a essa bênção. Então ele teve que ter esperança, sabe? É isso que nós temos que ter, a mesma esperança que teve o nosso pai Abraão. Com 75 anos saiu da terra para receber a promessa depois de 25 anos. Você é o meio pelo qual Deus quer abençoar pessoas, especialmente aquelas mais próximas de você. Você foi chamado a abençoar pessoas. E quais pessoas serão abençoadas em primeira instância? As mais próximas, as da sua casa. Marido, a sua esposa. Mulher, o seu marido. Pais, os seus filhos. Filhos, os seus pais. Irmãos, os seus irmãos. Os primeiros a receberem a bênção, vai ser esses irmãos. Mas também você foi chamado também a levar para outras pessoas. Por seu intermédio, famílias podem ser transformadas. Ouça bem, quem está ouvindo aí o que o Espírito diz à igreja? Por seu intermédio, famílias podem ser transformadas. Ouça bem, histórias podem ser mudadas. Assim como a sua história foi mudada, assim como a sua vida foi transformada, você agora é um meio, um vaso de barro, um canal de bênçãos para fazer essa mudança, para fazer essa transformação. Você é uma bênção. É interessante porque nós devemos nos lembrar, lembre-se, você é o meio, ou seja, por intermédio de você, essa bênção vai chegar nessa geração e outras. Você vai ser esse elo a ligar o passado de tristeza e dor a um futuro glorioso e de esperança. Você vai fazer essa ponte. Pastor, mas não é Jesus? Jesus em você. Jesus já veio, cumpriu a missão. 3 anos e meio, cumpriu o ministério público dele aqui na terra. E pelo que consta, na oração sacerdotal, que era aquela oração que ele orava por cada um de nós, prestando contas ao Pai, dizendo: eu não perdi nenhum, a não ser o filho da perdição, para que se cumprissem as Escrituras. Então ele falou: eu fiz o que eu deveria, e eu glorifiquei o Pai, o quê? Cumprindo a missão que ele me deu. E agora como nós fazemos? Então nós glorificamos o Filho, cumprindo a missão que ele nos deu. Qual missão? Cuidar de vidas, abençoar vidas. Jesus, na oração sacerdotal, ele disse assim: eu fui enviado ao mundo, agora eu os envio ao mundo. Então Jesus entrou no nosso mundo para que agora nós pudéssemos entrar no mundo do outro. Mas como que nós entramos no mundo do outro? Por meio da graça e do amor. Não é para bisbilhotar, não é para ficar fazendo ingerência, não é para criticar, é para ser uma bênção. Assim nós faremos diferença, assim nós seremos relevantes. Amém, igreja? Aleluia. Então, ser uma bênção é saber que Deus quer fazer por meio de nós, mas não apenas por meio de nós, mas em nós.
Em ti é a segunda direção que eu quero falar aqui nessa manhã. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Foi o que nós lemos em Gênesis 12, 3. Por que em ti? Porque dentro dele havia uma semente. Dentro de Abraão havia algo para abençoar as famílias. Por isso que eu acabei de falar, já fazendo essa transição. Ah, pastor, mas será que como eu vou chegar nas pessoas? Não é Jesus que tem que chegar, não é o Espírito que convence. Sim, mas Deus quer usar você. Deus quer usar você. Deus nunca quis usar pedras, mas se o crente calar, até as pedras vão clamar. Mas fala assim para o seu irmão: pedras não vão clamar no meu lugar. Não podem. Amém? Amém, Jesus. Então, em ti, sabe por que é em ti? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entendeu essa em ti? Dentro de você. Não quer dizer que é você mesmo, não quer dizer que é a sua performance, não quer dizer que é a sua habilidade, não, é o que está dentro de você. E o que está dentro de você? Jesus. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E Abraão, o que estava dentro dele? Jesus também. Por quê? Porque Abraão creu. Ele ainda não via Jesus. Jesus ainda era uma esperança. Mas essa esperança não se confundiu para Abraão, porque o amor de Deus foi derramado no coração dele, porque o espírito da fé fez com que a Abraão fosse pré-anunciado o evangelho. Ele já conseguiu contemplar o dia glorioso de Cristo e saber que Cristo estava nele, porque quem tem fé, Cristo habita nele. E Cristo em nós é a esperança da glória. Sabe o que é a esperança desse mundo? Sabe o que é a esperança da sua família? Sabe quem é a esperança do seu trabalho, dos seus colegas? É Cristo em você. Em ti. Por meio de você, mas naquilo que está dentro de você. A menos que você reconheça que Cristo está em você, você vai ficar à deriva, como um barco à deriva. Então precisa reconhecer que Cristo está em você. E eu queria falar exatamente isso, que dentro dele, ou seja, de Abraão, havia algo para abençoar todas as famílias. Era uma semente a gerar um filho, a lhe dar posteridade. Mas a promessa não se tratava apenas de Isaac. A promessa não se tratava apenas de Isaac, ia muito além. Através da genealogia, se você ler Mateus, primeiro evangelho segundo Mateus, se você passar pelo início do evangelho, no capítulo 1, você vai ver a genealogia de Jesus. E lá você vai ver que a genealogia passa por Abraão e vai chegar a Jesus. Então, através da genealogia de Abraão, Jesus nasceu para salvar a humanidade e tornar as famílias da terra infinitamente abençoadas. Abraão teve de ter fé, creu para vir a ser pai de muitas nações. Por quê? Porque Deus lhe anunciou antecipadamente a boa notícia, de modo que hoje os que creem também são filhos de Abraão. Nós precisamos crer. Precisamos crer. Abraão não apenas teve uma crença subjetiva, Abraão não teve apenas, um lampejo de algo que viria a acontecer, mas Abraão teve a sua fé calcada nas obras. Ele agiu, ele partiu sem saber para onde ir, ele peregrinou na terra da promessa, em terra alheia, mas Abraão alcançou a promessa de Deus. Agora eu tenho uma boa notícia para você: se para Abraão era uma promessa, para nós já é uma realidade. Para Abraão ainda tinha que andar, tinha que contemplar, mas nós já temos a realidade que é Jesus. Jesus é a promessa que nós temos e a bênção que está em nós. Como eu falei, Colossenses 1:27, Cristo em nós, a esperança da glória. O potencial de gerar está dentro de nós. Todos aqueles que creem têm o potencial de gerar dentro de si. Hoje você precisa sair daqui e falar assim: não, eu preciso ser uma bênção. Eu preciso saber
que eu não vou ser lembrado pelo que eu recebi, mas pelo que eu doei. Ninguém, a memória de ninguém é lembrada pelo que recebeu, mas pelo que doou. Às vezes, as pessoas estão vindo à igreja para saber o que a igreja pode fazer por elas. Não pergunte o que a igreja pode fazer por você, pergunte o que você pode fazer pela igreja. Porque mais bem-aventurado é dar do que receber, e ninguém vai ser lembrado pelo que recebeu, e sim pelo que doou. Pastor, mas eu sou temporário. Nós todos somos temporários aqui nesta terra, peregrinos. Mas sabe de uma coisa? Aquele que deu o seu melhor na sua geração, quem está aqui comigo, olha para mim aqui, deixa os ministros ali, olha para cá, estou entregando chave. Aquele que deu o seu melhor, o que ele fez? Deu o seu melhor para a sua geração, ele fez por todas as gerações. Você está dando o seu melhor nessa geração? Não para o seu trabalho, não para, sabe, coisas que vão passar, perecer. Você está dando o seu melhor para o reino de Deus? Se a resposta é não, o que você está esperando? A nossa vida é passageira, e o que vai valer no final das contas é o que nós estamos produzindo para lá, porque a traça e a ferrugem vai corroer o seu carro, o seu diploma, o seu apartamento, mas aquele que está juntando tesouros do céu, ele vai contemplar o galardão, ele vai contemplar coisas que ecoam para a eternidade, e não apenas lá na glória, mas dão sentido na existência hoje. Carro, casa, diploma não dá sentido para a vida de ninguém, a não ser que tenha um propósito por trás disso. Porque isso as pessoas têm, elas possuem. E por que elas tiram sua própria vida? Se desse sentido. O que preenche é o que está ecoando para a eternidade. Então nós temos que orientar nossa mente, que a nossa mente, ela, sabe, a gente não pode continuar dando desculpa. Ah, não, no meu trabalho, ah, hoje eu não posso, ah, hoje... João, ah, mas eu não estou sentindo muito. Querido, não precisa sentir, precisa só crer e obedecer. Aí eu estou esperando, sabe, ver um facho de luz assim, ó, igual esse aqui, ó, né? Ó Senhor, João, eu estou esperando. Você tem uma palavra, querido. Você tem uma palavra. Você é filho de Abraão. Você é um crente. Todos que creem passaram a ser filho de Abraão. Então a mesma bênção de Abraão está em você. O que você está fazendo com aquilo que está em você? Ah, mas eu posso dar pouco. Dê o que você tem, mas dê. Quando você der, vai aumentar, porque a sementeira é multiplicada. Quando, pastor? Ontem. Ah, mas não estou sentindo. Não precisa sentir, precisa só crer e obedecer. Talvez Abraão não estava sentindo de sair da zona de conforto dele. Ele apenas creu e obedeceu, e nutriu esperança. E a esperança não se confunde pelo amor de Deus que é derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que foi nos dado. Amém? Então não espera algo, sabe, místico acontecer. Simplesmente creia e obedeça. Procura hoje mesmo. Você não está numa célula, procura uma célula hoje mesmo para você participar. Procura um ministério para você servir. Comece o ano 2023 diferente. O Einstein, que era judeu, né, por descendência, era filho de Abraão, na carne, né? Ele dizia: é insano querer coisas novas fazendo as mesmas coisas. Então começa o ano 2023 diferente. Nós estamos no início ainda, não acabou janeiro. E nós precisamos, sabe, nos erguer. Por quê? Porque uma igreja relevante, e na nossa missão e visão nós estamos ser uma igreja atuante, Michel, e relevante. Porque não é só fazer barulho, não é só atuar. Atuar nós, pirotecnia e tal, isso é atuar. Não tem nada contra isso não, mas deixa eu ir para um mais profundo. Ser relevante. O que é relevante? É fazer diferença. Eu não posso sair daqui e ficar a semana inteira só pensando no meu trabalho, no como que eu vou ganhar dinheiro, e domingo voltar para receber.
Você está comendo, você está nutrido, está forte, dá comida para os outros. E não precisa, sabe, eu tenho que ir lá para a praça fazer, se Deus colocar, pode até fazer. Mas sabe, o evangelismo mais eficaz que tem, sabe qual que é? Não é o de impacto na praça. Nós até faremos se Deus direcionar. Mas sabe qual que é? O relacionamento. 80% das pessoas vêm para Jesus, não é por causa de rádio, televisão e evangelismo de impacto. É por causa de um amigo ou um parente. Você tem amigo? Ei, você tem amigo? Você tem parente? Aí seu campo missionário já está pronto. Os campos estão brancos em ti. Você olha para você e fala assim: não tem jeito, pastor. Mas não é você, é o que está dentro de você. Quem está entendendo isso? E na hora vai sair. É porque a gente acha que a gente tem pouco, mas nós temos muito mais do que nós achamos ter. Porque Jesus não é pouco, a graça não é pouca. Tem gente que fala assim: eu não tenho mesmo isso, eu não tenho essa eloquência. Quem disse que eu sempre tive eloquência? E ainda, eu acho que eu não tenho também. Eu era daquele que ficava sentado assim. Deixa eu fazer queria um varão para não me escandalizar, né? Sentado lá. Aí eu estava assim. Aí aula de português. E a português é a matéria que eu mais gosto hoje, sabe? Aí a professora: vamos ler a página tal. O quê? Ler? Tá, alguns vão ler. Não, todos vão ler. E vai começar do João, o José e o Ricardo. Quando começava o João, já dava taquicardia. Minha mão começava a suar. Toca aqui na minha mão. Está suada. Pode falar a verdade. Não, você não sabe. Toca aí. Minha mão está suada. Eliane, eu tenho liberdade aqui? Está suada? Dá frio na barriga? Dá. Mas não sou eu. E se der um taquicardia e desmaiar aqui? É Jesus. É Jesus. Vai e faz. Eu já falei que essa igreja, que somos 3 prédios, começou com uma célula. Porque Cristo em nós, a esperança, uma célula pequena. Aí eu fiquei assim, no início, quando começou a crescer, eu falei assim: não, Belo Horizonte podia mandar um pastor, né? Para pastorear, porque até então nós não éramos pastores ainda ordenados. Até hoje eu estou esperando Belo Horizonte mandar um pastor para dirigir essa igreja. Será que eles não vão mandar não? 18 anos. Já chegou, né? Jesus já chegou. É o pastor com P maiúsculo, né? Quem está entendendo isso? A gente está esperando alguém. Vai acontecer, querido, já aconteceu. Eu vou ser abençoado, já foi abençoado. Então o que eu tenho que fazer agora? Ser uma bênção. Ser uma bênção. Cada um em sua medida. Cada um em sua medida. Quem deu o seu melhor em sua geração fez por todas as gerações. Mas bem-aventurado é dar do que receber. Nós precisamos entender que excesso de si, o egoísmo, pode comprometer o aspecto mais importante e relevante da bênção, que é o repartir. Eu vou repetir: o excesso de si, de egoísmo, pode comprometer o aspecto mais importante e relevante da bênção, que é o repartir. Ninguém pense mais do que convém de si mesmo. Eu quero dar um exemplo aqui rapidamente. Noé plantou uma vinha. Plantar vinha é bênção? É bênção. E tinha um propósito: sustentar a sua família, poder negociar naquela época. Ele plantou a vinha, mas se embriagou. Embriagar é bênção? Plantar a vinha, sentimento altruísta. Embriagar, sentimento egoísta. Abraão saiu de Ur dos Caldeus, como nós lemos aqui, para ser uma bênção, cumprindo a vontade de Deus. Mas, entre aspas, como se tivesse voltado para Ur dos Caldeus, quando estabeleceu sua própria vontade, quando coabitou com Ismael, quando coabitou com Agar,
e gerou Ismael. Não vai ser com Agar, não vai ser com a concubina. Você não está entendendo, a sua bênção é com Sara, é Isaac, não é Ismael. Não é plano B, Deus não tem plano B. Quando ele foi na direção do que Deus estava falando, havia bênção, mas quando ele passou a desviar para o plano B, não era mais bênção. Isaac fala de altruísmo, fala de bênção compartilhada. Ismael fala de egoísmo, a bênção minha, é o que eu vou fazer com o meu braço, com a minha força. Excesso de egoísmo pode comprometer. E finalmente, Jesus, você pode ficar de pé, querido. E finalmente Jesus estava com seus discípulos. Jesus estava ali. E Jesus fez uma enquete entre eles, falou assim: quem vocês dizem que eu sou? Aí, porque ele já tinha ouvido tantas coisas, e Pedro fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala para Pedro assim: não foi carne nem sangue que revelou a você, não é? Aí Pedro fala assim: olha que bênção. Mas logo em seguida, Jesus, ele começa a falar sobre a sua morte. Então naquele primeiro momento, os discípulos estavam confortáveis, ouvindo palavras boas, mas Jesus começa a predizer a sua morte, coisa ruim. E aí os discípulos começam a falar assim: ué, mas como assim, mestre? E o Pedro, mais sanguíneo, mais afoito, falou assim: tem compaixão de ti. Pedro, chamando-o à parte, começou a repreender Jesus, dizendo que Deus não permita, Senhor, ou seja, que ele vá para Jerusalém, seja entregue nas mãos, dos religiosos, seja morto. Não, de maneira nenhuma, isso de modo algum irá lhe acontecer. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: sai da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Pedro era Satanás? Ou em outra versão, Pedro era o diabo? A palavra diabo significa adversário. Claro que Pedro não era Satanás, Pedro não era diabo. Mas todo aquele que se opõe ao plano de Deus, que não tem plano B, é só plano A, se torna um adversário. Sai da minha frente, porque o meu plano vai ser cumprido. E é isso que nós temos que entender. Há um plano de Deus, e Deus não tem plano B para você. Deus tem um plano dele para você. Então que você entre no centro da sua vontade, para você ser essa bênção para essa geração, para a sua família, para o seu trabalho, para onde você colocar a planta dos seus pés. Quando, pastor? Ontem. E eu te desafio, querido, se você não vai ter um sentido diferente da sua vida. Sabe por quê? Pessoas que estão voltadas muito para si, elas são as mais deprimidas, as mais tristes. Não é não, Lívia? A Lívia fez assim, que ela trabalha com a alma humana. É ou não é? Pessoas que ficam voltando só para si. Eu, meu, e para si, são as mais tristes, as mais deprimidas, as mais sem esperança. Agora quando você começa a olhar para fora, e principalmente para cima, aí ninguém vai te segurar, querido. Vai ter sentido de existência. Eu queria que você fechasse seus olhos, colocasse a mão no seu coração. Eu não sei se há alguém aqui conosco, no nosso meio, que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador. Alguém ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador e deseja receber Jesus? Levanta a sua mão, onde você está, se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que ainda não fez confissão acerca de Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Alguém que já tendo feito essa decisão de ter recebido Jesus, mas estava afastado, estava desviado, estava desigrejado, estava fora da comunhão, não por Deus, mas você mesmo decidiu, e hoje você está voltando e quer reconciliação com Deus. Alguém está nessa situação e quer se reconciliar? Levante a sua mão aí onde você está. Alguém quer se reconciliar com Jesus? Alguém que estava desigrejado, afastado, desviado, se colocou fora da comunhão e quer voltar à comunhão, quer voltar aos braços do Pai? Alguém? Amém. Então
Está todo mundo cheio da bênção do Senhor. Então todo mundo agora pode ser uma bênção. Está com o tanque cheio, todo mundo está com o tanque cheio. Todo mundo está com o tanque cheio. Amém? Mas agora eu quero fazer a oração final. Esse foi a oração do apelo. Então todo mundo está com o tanque cheio. Agora, querido, feche os seus olhos. Coloque a mão no seu coração. E eu vou orar com você, mas não vou orar só por você, eu vou orar com você. Você precisa verbalizar. Fala assim para Deus assim, ó: Pai, destrava o meu coração, destrava a minha mente, meu sentimento de pequenez, a cultura de escassez, as tradições que me fizeram chegar aqui e hoje me ver como limitado, improvável. Isso eu era antes, agora não mais. Agora eu sou empoderado na sua graça. Pai, no nome de Jesus, destrava a minha vida, libera a minha vida. Eu quero servir. Eu não quero mais olhar para trás. E eu estou falando agora para pessoas que já fizeram no passado. Alguém disse que se você olha para o passado e as coisas parecem tão grandes, o que você fez se parece tão grande, é porque você não está fazendo o suficiente hoje. Se ao olhar para o passado você vê que as coisas são muito grandes, se parecem muito grandes, superdimensionadas, é porque talvez você não está fazendo o suficiente hoje. Então eu estou falando para você que o melhor de Deus está por vir na sua vida. Você não vai ficar olhando para o passado e falar assim: ah, Senhor, porque os dias passados foram melhores que esse? Porque não há sabedoria nisso. O melhor de Deus está agora na sua mão. A bênção está na sua vida. Você será uma bênção e vai ser um abençoador extravagante. Ah, o céu vai ser o limite. Você vai ousar muito mais. Você vai ser muito mais intrépido. Sua abrangência vai ser maior, sua relevância vai ser maior. Mas tudo isso agora convertido para o reino de Deus. E você vai encontrar um sentido como nunca antes para a sua vida, para a sua existência. Você vai falar: me achei, me encontrei, as luvas vestiu. Agora sim, Senhor, é nós, eu e você, Senhor. Pai, em nome de Jesus, vá liberando essas vidas agora, Pai. Libera essas vidas, Pai. Há pessoas que estão aqui e precisam, Pai, de um toque do Senhor. Precisa que o Espírito Santo toque e impulsione, porque o homem não pode, palavra humana não pode, persuasiva muito menos. Pai, só o Senhor pode fazer isso, porque pessoas se veem tão pequenas, tão tímidas, talvez se veem como com um raio pequeno de relevância, mas é o raio que Deus tem para você. Ser fiel no pouco e no muito, o Senhor vai te acrescentar. Não procure atalhos. Não procure atalhos, porque a maior distância entre dois pontos é o atalho no mapa de Deus. Vai pelo mapa de Deus. Deus está te mostrando as coisas que parecem simples. Faça com excelência. Se você fez com excelência e deu o seu melhor para esta geração, você já fez para todas as gerações. Deus está te destravando agora. O Espírito Santo está te tomando. Ele está te impulsionando. Você está ouvindo aquela voz, João? Então fala: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, envia-me a mim. Pai, eu quero fazer algo. Eu quero me colocar à disposição em nome de Jesus. Pai, eu não quero mais limites humanos na minha vida. Não quero mais. Não quero ficar aprisionado pelo passado. Não quero mais levar um legado familiar que impedia o romper da minha vida. Eu creio que a bênção de Abraão está sobre mim. Vai orando, querido, é sua oração. Eu falei que eu vou orar com você. Vai clamando. Você sabe aonde está o ponto, onde está, sabe, aquele momento que às vezes ficou travado, e é um momento de Deus para você. Deus está te levando para um outro patamar. Ele quer te usar, Ele quer te usar. Ele quer te usar. Ele vai te usar grandemente. Ele está orientando vidas, pessoas. O coração vai arder por aquilo que Deus tem. O que ardia por coisas que perecem, por coisas que traça e ferrugem,
corroem, e ladrões escamam e roubam, não vai ter o mesmo brilho. Vai arder exatamente aquilo que Deus está plantando e colocando, aquilo que Deus plantou, e Ele está trazendo à tona agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga assim: amém, Senhor. Diga: eu recebo a bênção do Senhor, e eu sou uma bênção do Senhor. Se você recebeu e é uma bênção, e vai ser uma bênção ainda maior, então aplauda o nome dele nessa manhã, querido, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Jesus, você foi edificado nessa manhã? Amém. Aleluia, que bênção. Às vezes a gente tem a impressão, quando às vezes a gente traz uma palavra como essa, né? Nosso pastor foi para Caldas, ele tinha que voltar mais tranquilo, né? Eu estou tranquilo. Palavra de exortação é uma palavra também que a igreja precisa ouvir. Às vezes ela é preventiva, ela não tem caráter. Ela tem caráter preventivo também. Mas sabe, nós temos aprendido a ministrar segundo o quê? Nós temos aprendido a ministrar segundo a palavra de admoestação, que é encorajamento. Amém? Então essa palavra tem que descer para o seu coração como encorajamento. Você não pode sair daqui com o farol baixo, não. Você tem que sair aqui com esperança, expectativas em Deus. Amém? Esse é o caráter da mensagem. Essa é a mensagem de hoje. Seja uma bênção. Isso já está em você. Olha só, tem algumas pessoas que interagiram com a gente para a gente terminar. A Ana Paula Cioqueta: bom dia, amoroso. Gostaria de agradecer as orações de cada um de vocês. Essa semana meu marido precisou de internar por causa da dengue hemorrágica que ele pegou. Para a glória do Senhor Jesus, ele recebeu alta na sexta e nesse domingo está aqui conosco. Aleluia. Honorato também, ele pede oração porque ele quebrou a fíbula e ele é um autônomo. E ele precisa voltar a trabalhar, está esperando a cirurgia. Então nós vamos dar a bênção final e orar também pelo Honorato. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos o seu povo com a bênção que enriquece, com a bênção que permanece, com a bênção que é insubstituível. Pai, que cada um, Pai, compreenda os desígnios e a revelação do seu Espírito. Aquilo que o homem não pode convencer, o Senhor vai convencer pelo teu Espírito. Pai, aquilo que o homem não pode clarear, o Senhor vai dar clareza pelo seu Espírito. Que o Senhor também, Pai, faça com que cada um entenda que são uma bênção. Não apenas serão, mas já são uma bênção. E que eles pratiquem isso, Pai, em nome de Jesus. Eu oro também pela vida do Honorato. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor sustente esse irmão, supra as necessidades dele, e que ele, Pai, tenha êxito, Pai, ser chamado para essa cirurgia, e que ela seja um sucesso, que ele possa voltar ativa logo, trabalhar, ó Deus, para o louvor da sua glória. Nós oramos e abençoamos. Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe e vão na paz. Uma semana de bênção e vitória.